Vocacional está no ar. É hora de descobrir o que tem a ver com você. Boa tarde. Começa agora mais um Vocacional. O programa de hoje vai tratar sobre radialismo e as funções que um profissional dessa área pode exercer. Entrevistamos Rivan Monteiro, que é produtor da Rádio Jovem Pan de São Paulo. A função do produtor, ele meio que basicamente faz tudo, porque ele escreve chamada para o locutor, escreve em pauta, tem que ficar um pouco em cima do locutor e falar, você está falando demais, tem que falar sobre isso, fazer isso. E quando, por exemplo, aqui na Jovem Pan a gente tem muitos programas, então a gente tem a Missão Impossível, tem o Pânico, o que a gente faz? A gente vai atrás de ouvinte, bota ouvinte no ar, tem que filtrar, falar, você vai participar, não pode falar palavrão, não pode fazer não sei o que, sabe? Falar, você não pode falar demais, tem que resumir. Fora isso a gente faz pauta, a gente faz, que já deixa tudo pronto, né? Para os apresentadores não ficarem perdidos, no improviso total. E fora isso ainda ele fica meio que em cima dos sonoplastas, né? Porque a rádio é muita vinheta, muita chamada montada, sonorizada. Então a gente tem que ficar meio em cima, falando do tempo, falar, talvez mudar isso aqui, talvez, sei lá, bota uma trilhazinha mais alegre. Rivan, que trabalha há 2 anos na Jovem Pan, nos contou como foi ingressar na profissão. Eu comecei como estagiário de promoção de celular, cola adesivo, não sei o quê. Daí eu comecei a ajudar no Pânico, a convite do Emílio. Daí nisso eu fui aprender a mexer na mesa de som, a virar música e tal, e nisso eu fui subindo, até que eu tive a oportunidade de começar a criar pauta, sabe? Atrás de artista como convidado. Daí chegou o convite da produção. Os programas musicais são comandados pelo diretor de programação. Na Jovem Pan, esse cargo é de Marcelo Duarte. Há 2 programadores que ajudam a construir a grade e sugerir músicas, mas é o diretor quem dá a palavra final, principalmente no que se trata de músicas nacionais. O diretor, ele só escolhe a vinheta ali, ele tem um banco de vinheta que ele tem um acesso e vê qual vinheta se adequa mais à música. Mas ele não pode mexer, principalmente música nacional. Em rádio nossa aqui, normalmente a maioria das músicas nacionais rola meio que um acordo com gravadores. Então o locutor não pode cortar a música, tem que tocar, ele tem que falar antes da música, meio que confidencial. Já que o entrevistado nos disse que a programação passa pelo aval do diretor de programação, perguntamos qual a relação do ouvinte com as músicas que vão ao ar. O que fazer quando algum ouvinte liga e pede uma música? De ouvinte, eles fazem um atendimento baseado num programa que a gente tem chamado Pulsar, que é de ouvinte. Então quando o ouvinte liga, a gente pergunta, né? Eles perguntam se quer participar de qual promoção, não sei o quê, e depois eles fazem meio que uma pesquisa. Vocês estão ouvindo a rádio? Você gosta dessa música? Qual música você mais gosta? E nisso tudo fica arquivado. No final do dia, o diretor de programação, aí que tá, ele pega essa ficha. Então ele tem lá, por exemplo, a música da Lady Gaga, a nova, Better Than I. Teve, sei lá, 10 ouvintes falaram que é legal, então ele tem meio que essa porcentagem. Daí por semana, talvez, é que eu não sei direito, que eu não tenho esse conhecimento. Mas daí por semana ele fala, tocou 10 vezes, então essa é a mais pedida. Ele coloca como a mais pedida. Que nem no nosso caso a gente tem as 7 melhores. Que são as 7 melhores músicas dos ouvintes. Então ele pega dessa ficha cadastral. Então o que o ouvinte liga pedindo, eles pegam dessa ficha. Lógico, tem no site também. A gente tem um site que o ouvinte pode voltar, escolher música. E eles pegam de lá também. Rivan também conversou conosco sobre o acompanhamento do público. Como saber se o programa agrada ou não. Mensalmente rola uma pesquisa nas ruas, são um serviço contratado. Eles fazem de todas as rádios, depois eles entregam um relatório para todas as rádios. Porque o Ibope do rádio não é igual a TV. Semanalmente a gente consegue ter uma ideia, assim, o que a gente consegue, por exemplo, em programa, por exemplo, que eu faço Missão Impossível, esse negócio, a gente consegue ter uma noção de Ibope, se o público está gostando, por exemplo, a gente tem Twitter e Facebook. Então, por exemplo, se a gente vê que uma semana passada a gente colocou um negócio, a gente conseguiu ter lá umas 50 tweetadas, beleza, a gente meio que falou, não, teve 50. Daí semana que vem a gente coloca o negócio, teve 150, a gente fala,
ou o público gostou mais ou está escutando mais, então a gente meio que tem uma parcial disso aí. Facebook também, agora com esse negócio de curtir, fica fácil, porque a gente posta muita coisa do Missão Impossível, a gente, qual que vocês gostaram, se estão gostando do programa, a galera curte, comenta, então a gente meio que tem uma ideia por ali, mas Ibope mesmo a gente tem consolidado só mensalmente e é difícil falar. Agora, mais especificamente, os programas que o Rivan produz, Pânico e Missão, perguntamos como é no geral o seu trabalho. O Missão Impossível é de relacionamento. Esses casos da galera no telefone e a gente soluciona no Twitter também, Facebook, a galera manda pergunta, sou bebê com 20 anos, daí o Christian e a Lígia Mendes, que é da SBT, e tem o Bob, que é o locutor nosso, eles tentam solucionar, falar, não sei, vai pra balada, sei lá. A gente tenta ajudar, mas puxando no humor pra não ficar um negócio chato também, né? E é o que eu falei, aí que cai na nossa também, que a gente é produtor, então a gente tem que dar uma filtrada, por exemplo. Relacionamento é foda, porque é muito, sabe, querendo voltar, querendo se declarar. Então se a gente não dá uma meio que equilibrada, sabe, a gente pega uns casos engraçados. Tem caso chato que quer voltar, tem caso mais, sabe, românticozinho, que a gente quer se declarar, então a gente meio que dá uma equilibrada, aí que cai na nossa, na produção. Se o Pânico, ele é um talk show aqui no rádio, né? Então todo dia, de segunda a sexta, tem entrevistas, que todo dia tem um convidado diferente. Então a gente vai atrás de convidado que, isso aí a gente vai meio que, é o que está na mídia, por exemplo. Tá assunto falado, a gente tenta trazer o cara. Mas são mais artistas, assim, ou até nem tanto, sabe? O pessoal que está lançando o livro que é legal, que não fique chato o papo, a gente tenta trazer pro Pânico. Mas o Pânico, assim, falando assim no tema de produção que vocês querem, ele é um programa mais, sabe, a produção dele é só ir atrás de convidado e tentar e a gente faz uma pauta pro Emílio, porque eles seguem uma pauta. Lógico, os caras são fodidos, eles têm que perguntar na cabeça deles, tem improviso, tem piadinha, só que a gente meio que deixa um roteiro. Se quiser, eles fazem, se não quiser... Como nos disse o próprio Rivan, a produção do programa Pânico tem que ir atrás de convidados para participação ao vivo e tem que lidar com alguns imprevistos, tais como cancelamento de entrevistas. Ouça o que ele nos disse. Normalmente a gente pede uma confirmação imediata, fala, cara, você vem mesmo, porque a gente não pode... Agora, aqui no Pânico é fácil porque os caras são bons, então a gente meio que tem essa ressalva, né? Porque se não vem um convidado de último... Mas a gente sempre arruma, porque sempre tem alguém que quer vir, que quer mostrar serviço, que quer divulgar trabalho. Mas se o convidado não vem, a gente meio que nem... Isso é coisa da Emília, né? Não é nem da gente da produção. Mas eles chamam de fala que eu te chupo, que é os que eles ficam com ouvinte. Então meio que distrai o programa ali, ficam fazendo palhaçada e meio que se dá uma... né? O convidado não veio, mas você tem um gancho ali, alguma coisa, um roteiro para seguir. Mas é difícil, a gente vai atrás de convidado, tem muito convidado, ele não quer, não vem, quer brigar, por exemplo, quando você era da RedeTV, tinha muito convidado que era brigado com a RedeTV e eu falava, não vem, não vou de qualquer jeito, não vou. Então a gente meio que tem essa ressalva, mas a gente já sabe também, né? E lógico, tem coisas que rolam nos bastidores, por exemplo, que aí chega Emílio, vamos trazer tal convidado ali. Não, esse convidado não é legal, arruma outro. Então a gente meio que tem que chegar dos lados assim até conseguir alguém legal. Por fim, perguntamos a ele como se dá o relacionamento dos produtores com os demais departamentos da rádio e como esses departamentos interagem. Então, a gente meio que conversa com todo mundo, porque se tem uma promoção nova, a gente precisa fazer chamada, a gente vai lá pro pessoal da promoção e fala, como você quer que a gente faça? Você quer que dê mais ênfase no ingresso, no artista que vai estar lá? Então a gente meio que conversa com todo mundo, se dá bem com todo mundo. O produtor meio que conversa com todo mundo, que a gente tem que estar meio que a par de tudo. A gente faz os textos para a vinheta, porque o locutor não faz da cabeça dele, né? Então a gente escreve, fala, esse programa tal, a gente tenta dar ênfase, fala, brinca com isso, por exemplo, chamado. Só que vinheta é um negócio mais fácil, a gente escreve, o locutor grava, só que a gente fica em cima do sonoplasta, fala, a gente meio que, aqui, por exemplo, eles deixam meio que eles livres, né? Eles são bons, então a gente meio que fica só esperando para falar, não, tá legal. Não, talvez muda esse efeitinho aqui.
ou sabe, muitas coisas que ocorreram aqui, tipo, o locutor falar, ou esqueceu de falar alguma coisa, ou a pronúncia não tá legal, então a gente fala, não, regrava, tenta baixar a trilha para escutar um pouquinho mais falar do prêmio, sabe? Mas a gente meio que deixa livre para os sonoplastas pirarem. E os caras são bons, a gente dá o palpite e depois vem o diretor e fala, não, beleza, fechado. Ou se não vem na nossa e fala, meu, tá uma bosta, faz de novo. Mas a gente dá um palpitezinho na sonoplastia também. Vocacional fica por aqui. Fique ligado para descobrir o que tem a ver com você.